Olá, tudo bem com você? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Olha, no mês que se comemora o Dia da Consciência Negra, a gente trata da relação e do trabalho e Góes de Oliveira já está aqui com a gente no estúdio e virtualmente com a primeira Miss Brasil Negra, a Deise Nunes, que é modelo e comunicadora. Deixa eu começar aqui com a Deise. Tudo bem, Deise? Oi, Jeremias, tudo bem? Que ótimo aqui você. Vou começar aqui com você e conhecer um pouquinho da sua história. Queria que você comentasse aí a sua trajetória como Miss, né? Porque hoje você tem uma escola de modelos, trabalha com moda e foi por isso que a gente fez questão de te trazer aqui para mostrar gente que conseguiu superar todos esses entraves e hoje são referência na comunidade. Então, conta um pouco da sua história para a gente. Bom, Jeremias, a minha história, eu acho que ela se confunde com a história de muitos brasileiros, né? Eu comecei minha carreira de modelo aos 14 anos, mas nos concursos eu comecei um pouquinho mais nova. Com 9 anos, então, pela primeira vez eu participei de um concurso na minha escola, eu estudava numa escola municipal, e tinha o concurso de Miss Simpatia, aquela coisa de vender votos, né? Naquela época existia muito disso. Então, quem vendia mais votos acabava ganhando o título, eu acabei vendendo mais votos, fiquei com o título de Miss Simpatia. Mais tarde, então, fui para uma escola particular, porque fui bolsista, né? Porque, do contrário, não conseguiria estudar numa escola particular, até porque é muito caro, né? E eu não tinha condições financeiras, a minha família não tinha condições financeiras para isso. Nessa escola, então, eu representei a minha turma na escolha da rainha do colégio, fiquei como primeira princesa. E assim os concursos foram se misturando também à minha carreira de modelo, Ah, que né? legal. Com Eu queria só 16 saber de anos, isso então, tudo foi em que cidade? tudo em Porto Alegre, porque eu sou Ah, gaúcha, Gaúcha do Sul. Entendi. gaúcha de Porto Alegre. E assim, aí em 1984, quando eu tinha 16 anos, eu participei de um concurso muito importante aqui no estado, infelizmente ele não existe mais, chamado Rainha das Piscinas. Eu representei o Esporte Clube Internacional e fui vencedora desse concurso. E, coincidentemente, foi o último ano do concurso, quer dizer, terminou ali. Eu ganhei o título em 84 e o concurso se encerrou ali, nunca mais foi realizado. 2 anos depois, então, em 86, eu me tornei Miss Rio Grande do Sul. Depois fui ao Miss Brasil representando o meu estado. Venci o concurso era, na época, era o Silvio Santos que realizava, era um concurso do SBT. O concurso foi aí no Ayambi. E eu venci o Miss Brasil e fui me dar conta, assim, da importância desse título, não só na minha vida, na vida dos meus familiares, enfim, como a importância histórica, né? Porque até então nenhuma negra brasileira tinha sido eleita Miss Brasil. Nós já tivemos representantes, tivemos candidatas negras como Vera Lúcia Couto, né, que representou, foi Miss Guanabara, ficou em segundo lugar no Miss Brasil em 1964, em plena ditadura. Então, realmente foi um ano muito difícil. E aí, em 86, então, surge a Deise Nunes, uma negra gaúcha, para se tornar a primeira negra eleita no país. E depois disso, eu representei o Brasil no Miss Sudamérica, na Venezuela, ficando em terceiro lugar, e depois dali fui ao Miss Universo, ficando em sexto lugar. Que interessante. E você, quando ganhou esse concurso, você se viu assim um pouco na responsabilidade de trazer meninas negras também, de envolver. O pessoal usa uma palavra que tem gente que não gosta muito de empoderar, mas eu gosto porque eu não conheço outra que talvez represente tanto empoderamento, né? Como é que você se viu com essa bandeira a partir dali? Porque você tem uma escola hoje, enfim. Jeremias, assim, ó, eu te confesso que depois da minha vitória, eu imaginei, eu sonhei, eu tinha uma ideia, passava uma ideia na minha cabeça de que muitas mulheres, muitas meninas negras viessem para o concurso, né, de Miss Brasil. Eu acho que esse era o meu grande objetivo, assim. E eu ficava esperando que isso realmente acontecesse. Não que elas não vieram, sim, apareceram, mas não no número que eu
realmente desejasse. Então, aos poucos, elas vinham, participavam, tinha umas vezes representante, duas representantes por concurso, às vezes nenhuma, e somente em 2016, olha só, 30 anos depois da minha vitória, nós fomos ter uma outra Miss Brasil negra eleita. E naquele ano de 2016, foi o ano que nós tivemos, dentro do concurso de Miss Brasil, o ano que nós tivemos mais representantes estaduais negras. Foram 6 estados, se não me engano, que mandaram representantes negras para o Miss Brasil. E claro que em 2016, com toda a beleza, charme, elegância, simpatia, enfim, ganhou a Raíssa Santana, que é uma baiana de nascimento, mas se criou no Paraná, e ela representou o Paraná no Miss Brasil 2016 e foi a vitoriosa, então se tornando a segunda Miss Brasil negra a ser eleita nesse país. Logo em seguida, em 2017, tivemos a terceira Miss, que foi a representante do Piauí, Mona Lisa Alcântara, e muito interessante que no ano da Mona Lisa, eu lembro que os ataques à candidata, né, então, a Miss eleita, no caso, os ataques na internet foram muito, muito dolorosos, assim, as pessoas, de fato, não percebem, quando escreve, o quanto uma palavra pode machucar uma pessoa, né, e isso eu vejo que hoje eu digo para as meninas que participam ainda de concursos de beleza, eu digo para elas que elas são realmente muito vitoriosas, porque não é fácil se expor hoje, principalmente, com as redes sociais, onde muita gente tem acesso e a grande maioria não tem filtro, né? Escreve o que bem entende, do jeito que acha que deve ser, não se importando se aquilo vai ferir, vai magoar ou até mesmo traumatizar uma pessoa. Né? E esse cuidado, infelizmente, as pessoas não têm quando vão fazer um comentário. É aquela história, eu posso não gostar, mas eu tenho N maneiras de dizer que eu não gosto, né? Sem precisar ofender, sem precisar magoar. Mas isso, infelizmente, as pessoas não têm esse tipo de filtro, e eu acredito que muitas meninas sofrem caladas contra tudo que leem, né? Nas redes sociais, tudo que vem também. Enfim, é uma situação bem complicada. Muito interessante, gostei muito da sua história. Você acha que hoje as mulheres negras, meninas que participam de concursos, elas se entendem melhor, assim, por exemplo, em relação ao seu cabelo, que tem a sua beleza própria? Acho que isso aos poucos foi mudando, né? A gente vê países que, às vezes, orientais quer imitar o ocidental, mas assim, você percebeu essa evolução e isso é importante? Com certeza, Jeremias, é super importante. Há muitos anos atrás, eu tive poucas referências, né? Vou falar de mim, assim. Eu tive poucas referências em lugar de destaque, enfim, eram realmente poucas as referências que eu tive. Hoje, não. Hoje, essa juventude, essa galera mais jovem tem N referências. N referências. E eu vejo, obviamente, que esses jovens também, eles curtem mais o cabelo, a força que tem o cabelo afro, o cabelo negro, coisa que na minha época era muito difícil, porque nós não tínhamos produtos para cuidar dos cabelos. Ninguém olhava para o nosso cabelo, ninguém se importava com o cabelo crespo, então não tínhamos produtos. Os produtos que existiam eram produtos para o cabelo de pessoas brancas, né? Não existia um produto específico para cabelo negro, para cabelo crespo, encaracolado, né? Então era muito difícil na época. E hoje não, hoje existe aí uma gama infinita de produtos, tanto para cabelo quanto para maquiagem, que também era outro produto que inexistia para pele negra na minha época. Eu lembro que na época de modelo era muito difícil os maquiadores fazerem a minha pele, porque ou eles me deixavam mais escura do que eu sou,
ou eles me deixavam mais clara do que eu sou, né? Às vezes eu ficava, inclusive, cinza, porque misturavam as bases ali e nunca chegava ao tom da minha pele. Era muito difícil mesmo. Hoje em dia não, hoje tem aí uma gama gigantesca aí de produtos, né? Uma linha completa de produtos de beleza, tanto para cabelo quanto para maquiagem, para pele negra. Então, hoje com certeza é mais fácil para essas jovens negras que vão ingressar em concurso de beleza ou na carreira que elas quiserem ingressar, para elas hoje com certeza é mais fácil. Que bacana. E você foi uma desbravadora ali, porque foi num momento bem diferente do que a gente vive hoje, né? Deixa eu passar aqui a palavra para o Diego. Ô, Diego, conta um pouco da sua história também, porque o Diego, ele é estudante de Direito, já vai se formar em breve, mas ele também, parecido com a Deise, começou bem cedinho, né? Com 13 anos. Como é que foi essa história? Sim, sim. Seja bem-vindo, viu? Prazer. Eu iniciei minha carreira trabalhando, assim, de fato, a partir dos 14, 15 anos, mas trabalhando com outras coisas, em outras frentes. Para ajudar a família, eu comecei a trabalhar como vendedor, telemarketing, enfim. E aos meus 18 anos, após ter terminado a escola, acabei ficando num hiato ali de 1 ano, sem saber exatamente o que eu iria fazer, qual carreira eu ia seguir, até que, por ideia do meu irmão, ele me falou que me ajudaria para seguir na carreira do direito, caso eu desejasse, e ele já estava se formando na época. Ele hoje também é advogado e me ofereceu essa ajuda. Falou para mim que eu não conseguiria pagar a faculdade, mas caso eu quisesse, ele me ajudaria com uma bolsa, algo do gênero. Eu comecei a trabalhar só para pagar o curso, né, que eu estava fazendo para o vestibular, consegui passar no vestibular, no Enem, né, e me inscrevi na faculdade com uma bolsa integral. A partir daí eu comecei a trabalhar na área do direito, já com direito tributário desde os primeiros semestres, e fui como estagiário, depois eu logrei assistente jurídico, analista tributário, só que sempre galgando ali querer ter o meu próprio negócio, fazer a minha consultoria, e surgiu a oportunidade no meio do ano passado, onde um sócio de Taubaté, de um escritório de Taubaté, me ofereceu essa ajuda para inaugurar a área tributária no escritório dele. Eu, com o conhecimento que eu já tinha na área, consegui inaugurar essa área no escritório dele, e ele me ofereceu uma sociedade para uma consultoria. Ou seja, como o escritório não poderia ter esse braço tributário de consultoria, a gente abriu um próprio CNPJ, uma empresa à parte, né, que no caso é a BTG Consultoria, onde hoje eu sou sócio. Que legal. E assim, entre os seus colegas, você viu essa oportunidade por meio do seu irmão, e como é que você vê os seus colegas assim? A gente conversava antes a questão do, eu posso chegar lá, porque tem muito dessa questão, né? Será que eu posso? Uma faculdade? Mas é tão difícil, né? Então, essa questão de quebrar um pouco essa possibilidade, se pertencer, você viu isso ali no local onde você morava, entre seus amigos? Você foi um que acendeu seus colegas também? Como é que é essa realidade? Sim, sim. O grande problema eu acho que é a falta de informação. Apesar de terem algumas ações afirmativas, enfim, tem bolsas de estudos, tem cotas, o jovem, principalmente periférico, a maioria das vezes não consegue nem saber, não tem nem essa informação por perto e acaba achando que é impossível fazer uma faculdade, ou enfim. E por conta disso, acaba ficando por ali mesmo, enfim, segue outras carreiras um pouco mais à margem. Você acha que isso é o ambiente que ele vive, que ninguém ali no ambiente fala, olha, pô, tem bolsa, tem São Paulo, por exemplo, você é de São Paulo, da capital. Sim, sim, sim. Tem a USP Leste, que tem bolsas, né, que é um local que, para quem não conhece a capital paulista, a região onde a USP está, dali para frente, é uma periferia muito volumosa, né? Então, são oportunidades, mas as pessoas às vezes não sequer pensam em chegar lá, né? Sim, sim, exatamente. Acho que o grande problema, como você falou, é esse, é a falta de informação dessas pessoas. Infelizmente, a gente não é divulgado na grande mídia, principalmente para essas pessoas, que elas podem chegar lá, ou enfim, que elas podem cursar uma faculdade às vezes muito melhor gratuitamente, as próprias universidades federais, né, ou a própria USP, e acaba que eles não têm essa oportunidade, por conta da falta de informação mesmo, né? Eu vi um vídeo na internet esses dias que uma menina dizendo, olha, estudar aqui nos Estados Unidos, gente, não é tão difícil você conseguir uma bolsa. Você não precisa ter um inglês assim, tudo especial, não. Muitas faculdades veem a evolução
E as coisas que você conquistou da vida, eles têm critérios interessantes. Então, assim, tente, não fique achando que você nunca pode estudar no exterior, porque você pode. E no Brasil a mesma coisa. Mas eu queria te passar uma pergunta, e a mesma depois para a Deise, que é o seguinte. Fiz uma breve pesquisa aqui, falando sobre os desafios dos negros enfrentando para buscar cargos de liderança no Brasil. E aí me retornaram alguma coisa como discriminação racial, desigualdade econômica e falta de representatividade. Destas três, o que você acha que pesa mais no ambiente de trabalho, né, ou para ascender um cargo de liderança? Discriminação racial, a desigualdade econômica, que já faz um filtro lá na base, ou a falta de representatividade? Sim, eu acho que são 3 pontos que são muito importantes, que acabam impossibilitando o jovem negro de chegar a cargos de liderança, mas principalmente no ambiente corporativo, a gente tem uma pesquisa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que apontou que lá no ano de 2019, apenas 1% dos grandes escritórios contavam com jovens negros em cargos de liderança. E em 2022 esse número mudou, passou um pouquinho mais dos 10%, ainda é um número muito pequeno, um percentual baixo, né? Mas é algo que vem mudando com o tempo por conta de ações sociais, enfim, que os próprios escritórios, grandes escritórios estão trabalhando, né? Mas é um número que está longe de mudar e ser muito maior. Mas acredito que a falta de representatividade para o negro é algo muito problemático. O que é a falta de representatividade? Hoje nós vemos em escritórios, principalmente nos maiores, eu já trabalhei em alguns grandes escritórios e praticamente não existem negros em cargos de liderança, de coordenação e cargo de sócio, então é praticamente impossível, eu nunca vi. Isso de alguma forma inibe? Você fala, poxa, para eu chegar num cargo deve ser mais difícil? Exatamente. Acredito que o pensamento que acaba ficando pro negro que está ascendendo na carreira é que ele sempre vai ficar nessa área operacional. Ou seja, vai ser sempre aquele cara que escreve petições, enfim, mas ele nunca vai conseguir ascender a um cargo de liderança ou um cargo comercial, né? Isso daí acaba limitando, porque você não vê ninguém que esteja nesses cargos, que seja parecido com você, acaba fazendo você pensar que você também não pode chegar lá, né? Às vezes, e esse número que você deu é o número da pesquisa. Se você pegar trainees e estagiários, é 30%, 40% de negros, né? Mas conforme você vai ascendendo, cargos de gerência e depois diretoria, aí vai afunilando, né? Aí Exatamente. Vai ficando mais branco do que negros. Ô, Deise, o que você acha aí dessa questão que eu coloquei aqui, ó? Representatividade, agora nem olha mais. Desigualdade. A desigualdade. O que é que pega mais? É um tripé importante, né? Eu acho que são os três, na verdade, né? A discriminação racial, sem dúvida nenhuma, é um pilar a ser combatido, porque vou te dizer uma coisa, em pleno século XXI e a gente ainda fala sobre essa questão, e eu acho que com as redes sociais isso se tornou ainda cada vez mais explícito, né? As pessoas se mostram muito racistas, e com isso, então, o mercado entende que nós não temos capacidade, obviamente, de ascender, de estar num lugar de destaque, de estar num lugar de diretor ou mesmo de presidente de uma empresa. Então, de fato, o que o Diego falou é algo bem importante. Quando a gente não se vê, não vê ninguém que se pareça conosco num cargo, num alto cargo, a gente realmente pensa que nós não somos capazes. E se a gente parar para analisar, lá atrás, muito lá atrás, quando fomos, então, libertos da escravidão, o que nós fizemos, ou o que foi feito conosco, os nossos antepassados, né? Simplesmente nada. Disseram, olha, vocês estão livres, mas nós não tínhamos, eles não tinham estudo, né? Até porque não podiam estudar, eles só tinham que trabalhar para poder ter onde morar e o que comer. Então, nós estamos anos-luz atrás dos homens brancos e ainda tem pessoas que são contra as cotas, achando que as cotas não devem existir, muito pelo contrário. Na verdade, as cotas elas não serão eternas, obviamente, a gente sabe disso, mas digamos, um reparo do que não foi feito com os negros lá atrás. É interessante, Diego, do que ela trouxe agora, porque eu entrevistei recentemente aqui o autor aqui da Assembleia Legislativa, ele trabalha aqui, sobre negros na política, e ele citava que em determinado tempo os negros eles eram proibidos
de votar, mas também de estudar. Então existia essa proibição, né? Então quando a gente fala em reparação, se a gente não conhecer a história, a gente fala, poxa, mas como assim, né? Eu também sou pobre, mas precisa conhecer um pouco do que lá de trás para a gente entender o que é reparação, né? Sim, eu acredito, na verdade, que o grande problema é óbvio que a reparação histórica deve haver, só que hoje em dia o que a gente vê é que a reparação tem que ser atual também, porque o problema que o negro vive no Brasil não é só histórico. O problema é hoje em dia, a gente vê a maioria dos negros periféricos, como a gente estava falando, negros para ascenderem a cargos maiores, eles têm que batalhar, lutar muito mais do que os demais. Então, é óbvio que existe a reparação histórica, só que por conta do que a Deise também falou sobre a falta de educação, a falta de instrução do negro, a gente sente com os danos que isso nos trouxe até hoje. Até hoje, por exemplo, o meu pai, que não conseguiu terminar os estudos, a maioria dos pais de amigos negros que eu conheço não conseguiram terminar o estudo. Enfim, é algo que não está tão distante, a gente não precisa voltar lá atrás, na abolição da escravidão. A gente, se olhar para alguns anos atrás, o negro ainda não tinha a possibilidade de chegar ao final do ensino médio, por exemplo, são muito poucos que tinham. Acredito que a Deise também deve ter histórias parecidas com isso. E não só referente ao passado ou à época da abolição, mas atualmente mesmo. Anos atrás, o negro já ainda sofria com essa questão da falta de instrução, principalmente escolar, né? Muito bem, eu levantei essa questão aqui porque no segundo bloco a gente vai falar de políticas públicas. Existem várias ações afirmativas, como as cotas nas universidades, mas existe um estudo também que diz o seguinte: se continuar como está negros em lideranças corporativas, ou mesmo em casas políticas como aqui, demoraria 100 anos a estar como no andamento que vem hoje, para que se iguale com os brancos. Então, por isso que políticas afirmativas são importantes. Eu vou voltar no segundo bloco perguntando para eles se essas políticas hoje são suficientes ou se é preciso implementar mais ou fiscalizar mais, enfim. A gente volta já já. Estamos de volta falando sobre a representatividade negra no Brasil, especialmente nos cargos de liderança. A gente deu números aí no primeiro bloco, né? Mais de 50% da população brasileira é negra, o IBGE considera aí negros pardos e pretos. Pardos e pretos, né? O Diego aqui me ajudou aqui a complementar. Então, e o que acontece? A representatividade negra em cargos de liderança ela é bem menor, principalmente quando vai se ascendendo lá na base, estagiário, pessoas que estão começando, é maior. Mas conforme vai subindo para os cargos de diretoria, vai sendo bem menor, é 0,4%, e a representatividade negra branca é 1,1% aproximadamente. A gente vai voltar aqui com a Deise, porque a Deise está falando de Porto Alegre, é isso, Deise? É isso. Ela foi Miss, ela contou Brasil, a primeira Miss Brasil negra, e contou a história dela no primeiro bloco. Deise, em relação à representatividade, vamos falar um pouco da questão política. Nós sabemos que também agora na Alesp, nos últimos anos foi aumentando, nós temos um mandato das pretas aqui na casa, enfim, né, movimento feminista e tudo mais. Mas como é que você vê essa questão política de representatividade? Você acha que é preciso haver representatividade negra ou pode ser de classe, por exemplo, aqueles que representam a classe trabalhadora, enfim, como é que você vê isso? Bom, aqui também, aqui no estado e no município, né, nós tivemos uma votação expressiva, principalmente no município, de vereadores negros, o que me deixou muito feliz, porque realmente nós não tínhamos representantes, ou tínhamos poucos, né, que não tinham muita voz, não conseguiam fazer muito pelos negros gaúchos. No estado ainda temos uma certa dificuldade, obviamente, mas ainda não é o número que desejamos, mas eu acho que é um trabalho, é um início, né? É preciso, obviamente, ter negros em todos os lugares, porque nós podemos estar onde nós quisermos estar. Nós podemos estar na política, nós podemos estar nas empresas, nós podemos estar nos hospitais, nós podemos estar em escritórios de advocacia, enfim, na moda, nos concursos de beleza, nós podemos estar em todos os lugares, né? E é claro que, para que a gente consiga chegar lá, a gente tem que ter oportunidade, né? E eu acho que, assim como tu falou no começo, Jeremias, ali, que começa na base lá, o pessoal, os estagiários,
né? O pessoal do trainee ali, realmente, geralmente tem muitos negros que estão ali. Mas quando vai crescendo, que vai subindo para uma coordenação, para uma gerência, enfim, a gente já não vê, obviamente, o negro conseguindo ascender. Por quê? Porque falta oportunidade, né? E eu acho que uma das oportunidades que na minha opinião, é extremamente importante é essa oportunidade das cotas, né? Que o negro consegue hoje. Depois que surgiu a cota, quantos negros conseguiram entrar na faculdade? Muitos. Isso que no passado, antes das cotas, nossa, era quase que impossível um negro ingressar numa faculdade. E depois das cotas, muitos conseguiram ingressar, muitos conseguiram se formar. Por quê? Porque tiveram oportunidade, né? Tiveram oportunidade de estudar, de ter um conhecimento, de ascender na vida, de ver o mundo de uma outra forma, de abrir os seus horizontes, que eu acho que é isso que falta para muita gente, né? Abrir os horizontes, né? Vamos sair da nossa bolha, vamos expandir isso, vamos olhar para um todo, né? E não olhar só para o nosso nicho. Eu acho que isso é extremamente importante e ajuda muito, né, com que esses jovens consigam, então, ingressar no mercado de trabalho e ascender, não ficar no mesmo lugar. Uhum. A gente tem umas imagens aqui da Deise, quando Miss, que a gente vai, um videozinho para a gente mostrar. Enquanto isso, a gente vai olhando e vai comentando também. Ô Deise, para quem está nesse universo de moda ou vai fazer um concurso de Miss, estudar não é fácil não, porque às vezes tem que viajar, tem mais essa agravante aí, não é? Você enfrentou isso. E acho que as meninas que participam da sua escola também devem ter dificuldade, né? Não é fácil não, né? Não é fácil, mas não é impossível, vou dizer, não é impossível. Nós temos muitas misses que participaram do concurso, claro que na época do concurso, naquele ano, porque é só um ano, basicamente, né? Naquele ano é difícil, porque são muitos compromissos que se tem, são muitas viagens que a gente precisa fazer, enfim, mas depois disso, tu tem uma vida inteira para estudar e hoje em dia não existe mais idade, né, para entrar numa faculdade. Hoje tem tanta gente aí, tem tantas pessoas que eu conheço que se formam com 60, com 70, até com 80 anos, por que não? Então, eu acho que tem tantas misses também que são formadas em jornalismo, que são formadas em medicina, que são formadas em direito, né? Muitas misses em relações públicas, enfim, tem N arquitetura, temos miss aí para em todas as profissões praticamente. Então, também não é desculpa, né? Dá para estudar, sim. É um ano difícil? Sim, de muito trabalho, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que aproveitar, obviamente, né? Porque esse ano passa tão rápido. Eu me lembro que na época, quando eu me dei por conta, eu já estava no ano seguinte, em 87, já prestes a passar a minha faixa e a minha coroa para minha sucessora, que foi Jaqueline Meirelles, representante de Brasília. Então, passa muito rápido e a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E eu posso te dizer que, graças ao título de Miss Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do meu país, né, de ir a lugares que eu jamais imaginei que eu fosse estar, que eu jamais imaginei que eu fosse conhecer. Então, foi um ano mágico na minha vida, um título que mudou minha vida 360 graus, assim, uma coisa absurda, né? Eu tive, e voltando um pouco a falar dessas políticas públicas, enfim, das oportunidades, em São Paulo existe uma faculdade chamada Zumbi dos Palmares, Universidade Zumbi dos Palmares, e lá eles fazem um trabalho muito forte, né? Um trabalho afirmativo de poder mesmo com os jovens negros. Então, dia 20, inclusive, que é dia de Zumbi dos Palmares, tem o troféu Raça Negra, que é entregue todo ano, e é um momento tão lindo, é um momento de celebração, de festa, de glamour, é um momento onde a gente se olha, se vê, se enxerga e se admira e se respeita. Muito bacana você citar isso, porque a nossa produção teve lá na Zumbi dos Palmares, né, conversando com eles lá, e é muito bacana. E
Zumbi dos Palmares, que também é responsável pela virada da consciência negra aqui na capital paulista. E nós temos uma legislação aprovada neste ano pelo deputado Teonilo Barba, do PT, que passa a abranger o Dia da Consciência Negra em todas as cidades do estado de São Paulo, porque até então a cidade poderia ou não fazer, ela aderia ou não a esse dia e poderia fazer as atividades. E agora todas as cidades do estado de São Paulo, 645 municípios, salvo engano, vão fazer. Então vai ser este ano, 2023, um ano realmente de celebração. Ô Diego, ela citou aí a questão da cota, né? Eu me lembro de ter lido que antes das cotas as pessoas falavam assim, criticavam, mas as pessoas que têm cota vão desistir, não vão ter nota boa. E depois fizeram um estudo que não desistiam e tinham notas iguais ou melhores de quem não tinha cota, né? Para você, a cota foi fundamental. Exatamente. Na verdade, sem a cota eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei hoje. E não só eu, mas diversos colegas que eu tenho na área também não conseguiriam galgar os cargos que tem hoje se não fossem as cotas. A maioria das pessoas que vêm de onde eu venho, enfim, elas não têm acesso à educação de fato. E caso tenham, vão até o ensino médio e acabam por ali. Agora, a oportunidade mesmo de pagar por uma faculdade é algo que é praticamente impossível, porque ou você escolhe sobreviver ou você escolhe estudar. E graças às cotas a gente conseguiu ver uma mudança nesse cenário, né? As pessoas passaram a vislumbrar um futuro que antes não viam. E é basicamente isso, né? A cota hoje em dia é o norte para o negro no Brasil. E como você estava falando sobre aquela questão dos 100 anos, eu acredito que vai facilitar bastante. Eu sou a prova viva disso, de que a cota no Brasil pode mudar o cenário que a gente tem hoje com o negro. Sim, porque você, logo a gente vai ter que chamar ele de doutor, né? Você está em que ano de Direito? Eu estou no 4º ano. 4º ano, são 5, né? Direito isso, são 5 anos, já está se formando, mas olha, antes de se formar, já vai tocar um escritório ali à frente do escritório na cidade de Taubaté. Quem for de Taubaté, vai lá que ele vai estar lá advogando só com a carteira, né, da ordem daqui um ano. Já está estudando para o exame da ordem, não? Sim, com certeza, né? Já vai passar de primeira, depois ele vai voltar aqui para falar para a gente. Para falar de política pública, ô Diego, a gente está falando cota nas universidades, lei de cotas em concursos, lei de combate ao racismo, para citar algumas políticas afirmativas, né? Política de promoção da igualdade racial, educação para a igualdade, enfim. Você acha que dá para melhorar, talvez no ambiente de trabalho? A gente sempre fala nesse binômio de educação também, né? Tem a lei que obriga, no caso das cotas, mas tem a questão educacional. Você é ligado à OAB São Paulo, a gente entrevistou 2 advogadas que são da Comissão de Igualdade Racial. Elas fazem um trabalho na ordem de orientar os advogados negros sobre a questão racial, né? Enfim. Você acha que em outros ambientes, por exemplo, em relação aos médicos e outras categorias, né, arquitetos, podem também ter uma representatividade através dos seus conselhos para orientar, para falar, olha, precisa ter mais negro, precisa ter cota, porque há muita ignorância sobre esse tema também, né? Sim. Na verdade, eu acho que a falta de preparo dos negros para alcançar, às vezes, numa entrevista de emprego, por exemplo, também é um grande problema para aquele número que a gente estava falando lá atrás, sobre negros em cargos de liderança, coisas do tipo. O que a gente vê hoje, pelo menos no âmbito do direito, é que a maioria das seccionais da OAB, cada cidade tem uma, a maioria dos bairros também tem uma subseção, tem uma comissão de igualdade que é de extrema importância para dar instrução para os negros e também para dar um apoio. Algum tempo atrás, eu sou de Guarulhos, e houve uma situação lá na subseção da OAB de Guarulhos, onde 2 advogados negros que fazem parte da OAB sofreram com racismo numa abordagem policial. E acabou que, enfim, a OAB entrou em ação, o presidente da OAB de Guarulhos entrou em ação, o Dr. Abner, e conseguimos chegar na delegacia, enfim, fazer de fato a diferença, né? E não só no âmbito do direito, eu acredito que em todas as outras profissões, eu acho que isso daí é de extrema importância. Até também para dar instrução, que é o que eu vinha falando, instrução para o profissional para conseguir se portar bem numa entrevista de emprego, que muitas vezes é algo que falta bastante também para nós jovens negros, que é legal, eu já estou fazendo a faculdade, mas e agora? E para mim ingressar no mercado de trabalho, como que eu vou fazer? Eu vejo que isso daí é uma deficiência muito grande que o negro tem também aqui no Brasil, né? De receber essa instrução sobre como se portar, enfim, coisas desse tipo, entendeu? Entendi. A questão... Tem uma pesquisa interessante, eu até estava olhando aqui, que a gente estava falando no primeiro bloco, né, da questão da representatividade. Eu sempre cito essa pesquisa porque eu acho muito interessante. Ela foi feita, salvo engano, Universidade de Princeton, por Alex Todorov. E
eles mostravam fotos para as pessoas no período eleitoral e questão de, acho que 5 segundos, sei lá, muito, muito rápido, as pessoas olhavam e mostravam assim, tipo 10, 20 fotos. Quem você acha que vai ganhar para senador? O nível de acerto chegava a quase 70%, só da pessoa olhar a foto rapidamente. Como que é interessante, né? Porque às vezes, não é, Deise, a pessoa olhando, ela tem, é um pouco da representatividade que a gente fala. Se você não se vê como uma pessoa que, o negro, como numa função de destaque, de poder, que tem inteligência, que tem capacidade para gerenciar, para ser um político, a pessoa talvez não se vê, e é interessante essa pesquisa porque eles acertam muito. Olhando só a foto, a pessoa já fala se ganha, se não ganha, se ganha. Eu acho muito interessante isso. Foi o que eu falei antes, a gente precisa se ver nesses lugares, né? A gente precisa estar nesses lugares. E o Diego falou uma coisa extremamente importante ali, que é sobre a entrevista de emprego, né? Como se portar, como chegar nessa entrevista, o que vestir, como vestir, enfim, como falar, como abordar os assuntos, né? Isso realmente é de extrema importância, porque a gente sabe que hoje existe aí as entrevistas de emprego, elas estão aí por todos os lugares, e obviamente que vai conseguir o emprego quem se sair melhor, né? E se a pessoa não tem, vai para uma entrevista sem embasamento algum, é obviamente que a chance dela conseguir esse emprego é muito menor do que uma outra pessoa que já foi bem mais preparada, que já sabe como ir nessa entrevista, como falar, como se portar, até mesmo como sentar, né? Se cruza o braço, diz uma coisa, se descruza o braço, né? Porque não é só a boca que fala, a gente acha que é só a boca que fala, todo o nosso corpo se comunica. E isso muitas vezes as pessoas não sabem ou desconhecem, né? Exatamente achando que eu vou lá, eu vou falar e tá tudo bem. Não, mas é a maneira como eu vou me sentar, a maneira como eu vou gesticular, a maneira, de repente, de eu cruzar os braços, o que essa pessoa que está fazendo do RH, que está fazendo a entrevista, vai analisar. Bom, se ela cruzou o braço, para ela não interessa as outras opiniões, para ela a opinião dela é a que basta. Enfim, existe toda essa leitura aí que eu acho que é extremamente importante que se faça, né, um trabalho, que se dê uma orientação para esses jovens quando eles forem tentar ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito legal. Eu tenho umas imagens aqui do Diego que a gente vai mostrar também. O pessoal esteve lá, acho que foi no escritório dele. Vamos ver se o Diego faria uma boa entrevista. Aliás, você falando desse tema aí, essa pesquisa que eu citei, ela vem de uma palestra TED da Amy Cuddy, que ela exatamente fala sobre essa questão de postura, né, do corpo, porque o corpo acaba falando, não é, Diego? Porque também se a pessoa... Dizem que a gente procurar emprego é bom quando você já está empregado, que você já vai confiante, não preciso mesmo, se der Deus, você vai confiar. Agora, quando a pessoa já vai, puxa, eu preciso muito disso, né? Ela já acaba influenciando, né? O que você acha na entrevista de emprego, né? Sim, sim. Na verdade, se você chega numa entrevista de emprego já achando que não vai passar, ou enfim, acaba que você está se auto-sabotando, né? E eu acho que isso daí é um medo que a maioria dos negros só tem, principalmente quando vão numa entrevista num escritório grande, conceituado, porque eles olham ao redor, eles chegam no escritório e não veem ninguém parecido com eles, como a gente estava falando, né? Deixa eu te cortar, essas imagens são no escritório que você trabalha? Isso, é numa filial aqui em São Paulo. Olha, escritório chique, hein? Sim, sim. Bem bacana, olha só. E você, essa questão de se sentir no local, naquele trabalho, você sempre sentiu que você ia chegar lá ou para você foi uma construção aos poucos? Sim, desde que eu iniciei a faculdade eu sempre tive objetivos muito claros na minha cabeça, mas até ali eu não me imaginava fazendo direito, seguindo carreira em qualquer área um pouco mais instruída, mas desde que eu iniciei a faculdade e comecei a trabalhar em escritório, sim, eu me via já em cargos de liderança. Isso é algo que eu falei desde a minha primeira entrevista de emprego de estágio. Eu falei para o sócio do escritório que o meu sonho era sentar do lado dele como um sócio também. Ele falou, você é ousado, né, menino? E, de fato, sempre foi o meu objetivo, foi o meu grande objetivo. Todos os lugares que eu passei, eu sempre tentei, ao máximo, galgar novos cargos, subir. Até por isso, eu acho que eu tive uma ascensão bem rápida e também consegui ter essa visão de que o que eu queria mesmo, de fato, era algo meu. E aí, então, foi algo que eu fui buscar, ser sócio, de fato, de um escritório que eu montei, que eu fui atrás, enfim, que eu construí, né?
E é algo que é um objetivo que está se concretizando ultimamente, né? E você falou no primeiro bloco da questão do seu irmão, né? Seu irmão foi é bom ter uma referência próxima, assim, né? Porque o adolescente, o jovem, às vezes a única coisa que ele ouve dos colegas é: pô, você vai tentar um negócio desse, você não vai conseguir nunca, é difícil, só para quem tem muito dinheiro, você vai ter que estudar, não sei o que lá, né? E você não, você teve uma referência, né? Sim, exatamente. Na verdade, eu acho que esse daí foi o meu grande diferencial para a maioria das pessoas que eu tenho próximas, assim, de onde eu vivi, enfim. Meu irmão foi uma grande referência para mim. Eu me recordo que, como eu tinha te falado, depois que eu terminei a escola, eu passei um ano no hiato, sem fazer nada, só trabalhando, eu era vendedor na época. E teve um dia que meu irmão chegou em mim e falou: "Ei, Diego, você vai fazer uma faculdade? O que você vai fazer?" E eu sempre vivia falando para ele que ia começar, só que nunca começava. Nesse dia ele me deu uma bronca, a gente acabou discutindo, mas lógico que ele sempre esperando pelo meu bem, ficou falando que eu não conseguiria fazer, que eu não chegaria. E aí foi que eu me inscrevi no curso para o vestibular e comecei a correr atrás de fato, só para mostrar para ele que eu ia conseguir de fato, enfim. E desde então minha vida mudou completamente. Então acredito que meu irmão, minha grande referência, é quem fez eu estar aqui hoje, porque sem ele eu não conseguiria ter chego. E no final nem todo mundo tem um irmão, ou enfim, um espelho, uma pessoa que diga para você ir atrás, que você consegue alcançar seus objetivos, e acaba que fica perdido. Acredito que a Deise e você mesmo devem conhecer muitas pessoas que tinham um enorme potencial e acabou sendo desperdiçado, não só por falta de oportunidades, mas às vezes por falta de engajamento também, de alguém chegar e falar que ela podia, que ela conseguiria chegar lá, acaba se perdendo nesse caminho, né? Eu sempre falo que assim, uma criança, um adolescente, é como uma terra ali que está pronta. Quando você joga uma sementinha, ela vai... Se for uma sementinha boa, ela vai crescer porque ela está pronta. Então, eu não sei, Diego, não está no Código Penal, mas devia ser crime alguém chegar e falar: você não pode, Exatamente. você não vai chegar. Né? Porque, claro que seu irmão lançou um desafio para você, foi diferente, né? Mas não dá para chegar para um adolescente e falar: você não vai conseguir. Não, pelo contrário, todo mundo pode conseguir, e hoje as oportunidades a gente tem que correr atrás e procurar, porque tem muita coisa. Bom, o programa chegou ao fim, mas eu vou passar aqui para a Deise para finalizar. Ô Deise, já agradecendo, conta mais aí das suas meninas. Você trabalha com moda e tem como é que é? Uma escola? Uma escola de modelos, Uma escola Na de verdade, eu tenho essa escola de modelos, ela já tem 13 anos, Aham. né, de escola, e é uma coisa que começou, assim, muito que por acaso, vou te ser bem sincera, porque uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber ensinar. Num primeiro momento eu não sabia, não tinha ideia de que eu saberia ensinar o que eu aprendi há tantos anos atrás, né? E, e é tão gratificante poder estar na escola, poder ver a evolução dos alunos, Eu imagino porque você não são só meninas. eu imagino você nas filas falando: "Vamos, postura, menina." Você não fala isso? Acho que ela tem cara de que fala. Falava não? Com certeza, sempre postura. A postura é fundamental. Não é só porque vai ser modelo ou só porque, de repente, quer participar de um concurso de beleza. A postura é fundamental em todas as profissões, né? Então, é gratificante ver a evolução. Isso é algo assim que me deixa fascinada, porque os alunos, eles entram na escola muito tímidos, né? Muito envergonhados, se escondendo atrás de si mesmo, e com o passar com o passar do tempo, assim, as aulas vão acontecendo e eles vão desabrochando, assim, e depois, quando termina, eles já são outras pessoas, entraram ali tão tímidos, estão saindo dali com uma carga, assim, de conhecimento, com uma base, pelo menos, de como entrar nessa profissão, de como se portar nessa profissão, do que fazer, do que não fazer também, que é extremamente importante. Então, para mim, é maravilhoso. Eu, como gosto de trabalhar muito com gente, adoro gente, gosto de conhecer histórias, né? Ver o Diego mesmo contando a história do irmão dele. O irmão dele lançou um desafio para ele, provocou ele e ele foi na provocação. E que maravilha que ele caiu nessa provocação, porque hoje está aí. Ele está quase se formando em direito. Com certeza vai ser um bacharel, mas logo, logo vai ser um advogado, não tenho dúvida nenhuma, e vai ser um brilhante advogado, né? São essas provocações que a gente precisa fazer na vida das pessoas, muitas vezes, e não dizer: tu não vai chegar, tu não vai conseguir, é muito difícil. Mas e quem foi que disse que a vida é fácil? A vida não é fácil para ninguém, mas a gente precisa ir à luta, né? E quando a gente tem um objetivo, isso eu falo muito para os meus alunos,
Quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás desse objetivo, né? Eu digo que os sonhos, eles foram feitos para serem sonhados, mas não só para serem sonhados, e sim para serem realizados. E para a gente realizar um sonho, a gente precisa correr muito atrás dele. Vamos correr. Bom, mês da consciência negra, vou deixar aqui para o Diego com as palavras finais. Queria que você dirigisse uma palavra principalmente para o jovem, para o adolescente, aí, que assim como você ficou um ano ali pensando, né? O que você diz para esse jovem que hoje está pensando, e aí vai buscar onde, vai buscar o quê? Perfeito. Eu acho que a colocação da Daisy foi perfeita. Nunca deixe ninguém falar para você que você não pode chegar lá, ou enfim, que você não tem capacidade. Porque a gente, principalmente como negro, passa a vida inteira com esse pensamento, com essa coisa enraizada. E se a gente não mostrar para o mundo que a gente é capaz e que a gente pode sim, infelizmente ninguém vai mostrar, porque nós somos os únicos representantes dos nossos sonhos aqui. Então temos que fazer valer a pena a nossa passagem por aqui, né? Muito bom, e com essas palavras a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, mande suas sugestões aqui para a gente está desenvolvendo uma série de matérias sobre a consciência negra, espero que você goste e possa replicar todo esse trabalho nosso aí nas redes sociais e por aí fora, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.